Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 15 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no Salmos 140, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente, se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armam-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu propósito para que não se exalte. Rimande rebose, rimande rebase. Ribose que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista de Davi, clamando o socorro de Deus, clamando, rimande reba, o livramento do Senhor. Davi pede para que Deus o livre dos seus inimigos, para que Deus o livre dos seus adversários, porque muitos tinham se levantado contra ele. Muitos queriam ver a cabeça de Davi rolar, porque quando nós temos um chamado, quando nós temos uma aliança, com Deus, quando temos uma promessa, o inimigo ele se levanta para roubar, para matar, para destruir, para envergonhar, para aniquilar. Mas o nosso Deus veio para que tenhamos uma vida e uma vida com abundância. Nós podemos clamar a Deus. Podemos clamar a Ele para que Ele nos livre dos nossos inimigos e adversários. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos desafios, faz parte da caminhada. Ninguém está isento dessas lutas. A diferença é como nos procedemos diante das lutas e tribulações. Isso é que vai definir se somos ou se não somos crentes em Jesus. Porque as lutas sempre existirão, as batalhas sempre existirão, as tribulações sempre existirão. Cabe a nós gerir, porque o Senhor Jesus já nos deu as chaves. Já nos revelou os segredos na sua palavra. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Nos direcionará o caminho que devemos seguir, porque o Espírito Santo sempre glorifica o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre nos aproximará de Jesus, porque Ele veio como testemunho. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos nos preocupar diante dos inimigos. Clamemos ao Senhor para que Deus nos livre e nos guarde. Às vezes o fardo está muito pesado, mas saiba que Deus, Ele vê todas as coisas. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece a nossa força. E se Ele tem permitido é porque Ele sabe
rimando, que somos capazes de suportar. Porque Deus não nos dará um fardo maior do que possamos suportar. Tudo que suportamos até hoje é suportável ainda. Rimando, até porque nós não temos que lutar com as nossas mãos, com a força do nosso braço. A nossa luta, ela é espiritual. Rimando, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Rimando, e Deus nos dá o suporte, e Deus nos ajuda. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso libertador, Deus é o nosso intercessor, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Rimando, não importa o nível de perseguição. Rimando, Jesus está do nosso lado. Ele nos dará o escape e o livramento. Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Rimando, os anjos do Senhor nos livrarão. Rimando, assim como Davi, vamos clamar ao Senhor nessa manhã para destruir os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles que têm trabalhado contra nós. De dia e de noite têm se levantado para destruir a nossa vida e a nossa casa. Rimando, mas nós temos um Deus. Nós não somos órfãos, nós não estamos à deriva, nós não estamos à mercê do inimigo, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz do Calvário. E esse sangue nos dá vitória, esse sangue aniquila o pecado. Rimando, esse sangue aniquila as maldições. Devemos arregaçar as nossas mangas e pedir para que Deus destrua os nossos inimigos, lembrando que os nossos inimigos, não são as pessoas, são os espíritos, são as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estes são os nossos inimigos. Que Deus aniquila pelo poder do sangue do Cordeiro. Não é para lamentar, não é para murmurar, é para orar, porque Deus já declarou na sua palavra: clame a mim, responder-te-ei. Por isso é que eu disse que Deus já nos deu as chaves, Deus já nos deu as estratégias. Deus já nos deu as estratégias da vitória: jejum, oração, meditação, louvor. Obediência à palavra do Senhor. E nós venceremos o inimigo, e nós venceremos o adversário. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era muito temente a Deus. Tinha um temor tão grande, tinha um coração tão puro. E o Espírito Santo lhe deu as estratégias para lutar contra o inimigo. Na série de leitura dos salmos, percebemos muitos salmos escritos por Davi. E muitos deles o teor era quase o mesmo. Davi era um homem de oração, um homem dedicado, temente a Deus. Que conseguiu vencer as tribulações e iniquidades por intermédio da oração, porque onde tem oração tem resposta. Onde tem oração tem milagre. Onde tem oração coisas extraordinárias acontecem. O inimigo é vencido,
o inimigo é confundido e envergonhado. Os nossos inimigos vão cair por terra. A miséria, a pobreza, o desemprego, as enfermidades, as contendas, as brigas, maldições, sendo sustentadas por um agente das trevas na família. Toda perseguição no trabalho, toda inveja, não importa. O que importa é que Deus levantará a sua espada. O Deus da batalha, o Jeová Sabaote, e vai derrotar os nossos inimigos e adversários. Tantas coisas que nós já deveríamos ter alcançado, tantas portas que já estariam abertas, mas porque existe um inimigo bloqueando e impedindo, por isso é que nós temos que orar para Deus destruir os nossos inimigos, porque eles são um empecilho para nós. Eles representam eles são um muro. Representam atraso. Enquanto o inimigo estiver na linha da frente, nós não conseguiremos passar. O inimigo tem que cair para que a gente passe. Com os pés enxutos, como o povo de Israel passou. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom, maravilhoso. E a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou, e nós queremos exaltar e bendizer e glorificar o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos livrado dos nossos inimigos. O Senhor é aquele que tem nos livrado dos nossos adversários. Muitos, Deus, são os planos dos inimigos. Mas eles têm caído por terra todos os dias. Porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Deus, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, das nossas almas. Porque Deus, nós somos falhos e pecadores. Temos pecado, temos falhado contra ti. E nós clamamos, Deus, perdoa-nos. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos. Purifica, Deus, a nossa vida, a nossa alma, todos os nossos pecados, que sejam jogados no mar do esquecimento. Lava, Deus, as nossas vestes, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por ser um Deus de graça e de misericórdia. Bom Deus que não desiste do seu povo. Deus, nessa manhã nós clamamos, assim como Davi. Porque que o Senhor venha nos livrar. Livra-nos, ó Senhor, dos nossos inimigos. Livra-nos, ó Deus, dos nossos adversários. Aqueles que têm se levantado
para nos destruir, para nos envergonhar. Rimande rebose, rimande rebas. Riba se que rebo Deus, o Senhor conhece os nossos inimigos e adversários. Rebater aqueles que não passam pela nossa cabeça. Mas o Senhor sonda as mentes e os corações. Rimande rebose, rimande reba. Ribose que reba Pai. Começa a destruí-los um por um. Ribo começa a envergonhá-los um por um. Rimande rebo, fogo santo desce agora no campo dos nossos inimigos, no campo dos nossos adversários. Rimande rebo e queima, Senhor Jesus. Rimande rebo, serba que sejam queimados. Rimande rebo, destruídos e envergonhados. Rimande rebos, toda a assembleia do maligno, toda a assembleia de Satanás preparada contra nós. Rimande rebo, para arranjar estratégias, caminhos para nossa derrota e destruição. Rimande rebos, reba, nós quebramos, nós aniquilamos, nós destruímos. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. O inimigo não tem poder. Papai, comece a quebrá-los, do maior ao menor. E todas as suas palavras, todas as palavras lançadas, que sejam anuladas, canceladas. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que não vale encantamento. Rima para o povo de Israel. Ribos, remante, rebos. Riba-se que rebo Deus, quebra o poder do maligno. Quebra o poder de Satanás, quebra o intento. Os altares. Rimante, rebo, altares de bruxaria. Altares de feitiçaria trabalhando contra nós. Rimande rebose, receba o fogo em nome de Jesus. Riba, queima até as cinzas, Jeová. Riba, queima até as cinzas, Senhor. Rimande rebo, todo o laço do passarinheiro, toda a armadilha que o diabo preparou. Ribos, reba, quebra. Rimande que rebos, rimande rebas. Ribo, quebra o poder satânico, quebra o poder maligno, quebra o poder diabólico. Ribas, Deus, nós não temos mais ninguém. Tu és o único Deus que nós servimos, não há outro além de ti. Rimande rebo, então vinde em nosso auxílio. Vinde, Deus, porque os teus olhos enxergam além. Riba, os nossos olhos são carnais. Eles observam apenas. Rimande rebos, rimande rebas. Riba, se que rima, enxergam apenas o superficial. Aquilo que é fruto das mãos do homem. Rima, mas não observa o espiritual, as profundezas do espírito. Se rebaixou o próprio Deus. Rimante rebose, rimante rebas. Riba, quebra, Deus, os intentos do maligno. Quebra, Deus, os intentos de Satanás. Riba, não importa que os seus planos sejam bem-sucedidos. Oh Deus, nós cancelamos agora toda morte prematura preparada contra a vida do teu povo. Rimante rebose, rimante reba. Acidentes e incidentes. Ribos, rema, perdas. Roubos. Rimante rebos, rimante rebas. Riba, Deus, levanta-te, ó Pai.
Não permita que o inimigo zombe de nós. Onde está o seu Deus? Mas que o Senhor venha responder. Rimande rebos, remande rebas. Ribose que reba pelo poder da palavra. Apenas uma palavra, Deus e os inimigos são derrotados, confundidos e envergonhados. Ribos, reba toda a força contrária que está a trabalhar dentro da nossa casa, trazendo esfriamento, contendas, brigas. Rimande rebose, reba quebra, Jesus. Ribose, reba todo espírito contrário, todo o poder do maligno. Rimande rebose, remande rebas. Riba sei que rebo quebra, Jesus. Riba, o inimigo não tem poder sobre nós. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Rimande rebos, remande rebas. Riba se rebo, oh Deus, que a agenda do inimigo preparada contra nós e a nossa casa, Deus, que o Senhor venha localizar e queima. Rimande rebo, que todos os seus planos sejam fracassados. Riba se remande rebo, porque nós e a nossa casa fomos comprados com preço de sangue. Ribo se remande reba. Riba se remande rebos. Rimande rebas que rebas. Deus, que esse sangue venha aniquilar o poder das trevas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós consagramos, Deus, esse dia nas tuas mãos e nós clamamos, Deus, se conosco. Rimande rebo, livra-nos, ó Deus, de todo mal. É o que nós clamamos, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.